Bom dia, queridas amigas, queridos amigos, desta nossa live já tradicional dos domingos. Ela é tão tradicional, viu? Bom dia, Leandro, bom dia, Cláudia, bom dia, Bom Milton, dia. que Bom ela dia. só não ocorre quando tem live no sábado, viu? Então, às vezes, por alguma injunção de convidados, ou então por convite que a gente recebe, há alguma live no sábado, então a gente se poupa no domingo. Mas hoje temos um belo domingo, na verdade, um belo final de semana, ontem e hoje já, e nós vamos ter a oportunidade de, hoje, um debate que eu queria muito fazer, que é um debate que vê o drama da Covid, né? A turma aqui que é da área da saúde já me esclareceu que é a Covid, da Covid, a doença Covid, né? Então, o drama da Covid vista pelo olhar de quem é profissional da área da saúde. Então, nós hoje temos aqui duas lideranças muito expressivas do movimento sindical, das trabalhadoras da saúde, né? Isso também nós já discutimos aqui fora do ar, a maioria a maioria dos que trabalham em saúde são mulheres, então está aí o Milton Kempfer, presidente da Federação das Trabalhadoras em Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que representa fundamentalmente os técnicos, as técnicas e os técnicos de enfermagem e também os trabalhadores administrativos das unidades de saúde. Está a Cláudia, que é presidenta do Sindicato das Enfermeiras do Estado do Rio Grande do Sul, né, e que também, hegemonicamente, a categoria é de mulheres, e está um habitual participante aqui em Novo Hamburgo de lives, e não só em Novo Hamburgo, no estado, um médico muito conceituado e muito consciencioso também, o Dr. Leandro Minoso, e eu quero dar bom dia a todos vocês e convidá-los a saudar as pessoas que já começam a se fazer presente aqui, Regis Tiaraju, Ivo Zimmermann, né, que começa a se fazer presente na nossa live. Então, começamos pelo Dr. Minoso, pode ser? Pode ser sim. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, Cláudia, Milton e todos os amigos das redes sociais do Tarcísio aqui de Novo Hamburgo e da região. Saúdo a todos. Cláudia, bem-vinda aí, Cláudia. Muito obrigado por tu teres aceito esse convite de pronto, né? Tão logo enviado, né? Eu que agradeço, é sempre uma boa. A gente aproveita todas as oportunidades para tentar falar com a categoria. Acho que essa é uma vantagem, né, dessa fazer lives, porque a gente consegue levar para a categoria e falar da ansiedade que essa categoria está em relação a estar na linha de frente, né, do Covid. Eu te agradeço mais uma vez e vamos tentar aí ajudar um pouco. Muito bem. E também dar o bom dia para o Milton Kempfer, que representa uma federação. A gente fez muitas lutas juntos no tempo em que eu fui deputado estadual, fizemos uma bela amizade, e é uma categoria que sofre muito, né? Essa linha de frente, assim, mais no chão mesmo do processo, é uma categoria que sofre muito, é muito numerosa, né, Milton? Quantos vocês são aqui no estado do Rio Grande do Sul? Bom dia, Tarcísio, bom dia, Leandro, bom dia, Cláudia. Primeiro, dizer da satisfação de estar aí conversando com vocês, pessoas tão ilustres, né? E tão importantes na luta de todos os trabalhadores e também de toda a população pela saúde, né? Olha, nós somos assim, ao todo, com médicos, enfermeiros, nutricionistas, todos nós chegamos a mais de 150 mil. Mas o nível médio deve ter em torno de 100 mil trabalhadores, né, que atuam tanto na enfermagem quanto rouparia, almoxarifado, farmácia, serviço de diagnóstico, todo esse pessoal aí que a gente representa, que são o pessoal do nível médio, que não tem sindicato próprio. Então, deve estar em torno de 100 mil. E, realmente, né, como bem falaste, né, é uma categoria, né, que é, digamos assim, a última da ponta, né, porque ela
nós somos a grande maioria, mas, ao mesmo tempo, é uma dificuldade muito grande quando a gente quer buscar algum direito, alguma melhoria para essa categoria, porque ela é, segundo os empregadores sempre jogam, é a que dá o maior peso, digamos assim, econômico para as instituições. E tu mesmo sabe, né, Tarcísio, a gente já fez muitas lutas junto, né, o Rio Grande do Sul ele é meio atípico dos demais estados, nós temos a grande predominância aí de instituições filantrópicas, santas casas, né, que dá em torno de 70% aí de toda a assistência médico-hospitalar do Rio Grande do Sul. Muito bem, eu queria também dizer que eu teria muito prazer em ter a Rosia aqui, que está de presidenta do Sindicato das Trabalhadoras e Trabalhadores em Saúde aqui de Novo Hamburgo, mas ela está de plantão, está trabalhando, e isso é uma contingência, enfim, na medida em que esses trabalhadores não têm a rotina tão regular quanto os demais que trabalham de segunda a sexta, enfim. Saudar aqui a presença também de Marlina Loski, bom dia a ela, de Nora Cunha, Delci Geraldo. Cláudia, está te mandando um abraço todo especial. A Clarita Souza, que é enfermeira também, e que foi minha secretária de saúde aqui, foi com ela que nós reorganizamos todo o sistema de saúde da nossa cidade. Eu estava vendo, nós criamos a Fundação de Saúde Pública aqui de Novo Hamburgo, e essa fundação já tem mais de 2.100 funcionários hoje, né? Então, e acabamos com a terceirização através da Fundação de Saúde, e a Clarita foi fundamental nesse processo. Também o Elmar de Souza, né, saudando esses guerreiros que estão na linha de frente, o Jandir Ponce, que também é enfermeiro aqui das unidades de saúde de Novo Hamburgo, né? Ele trabalha aqui no Liberdade, na unidade de saúde do Liberdade, como enfermeiro pela Fundação de Saúde. Eu queria propor a vocês que a gente fizesse um rápido panorama, assim. Como é que vocês estão vendo o desenvolvimento dessa pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul? Qual é a perspectiva que vocês apontam, assim, como trabalhadoras e trabalhadores em saúde? Qual é a perspectiva que vocês apontam para a população? Quem é que gostaria de começar? Cláudia? A Cláudia, né? Começar pelas mulheres. Cláudia, então, por favor, Cláudia. Olha, a perspectiva, infelizmente, não é boa, né? Porque a gente vê um descontrole total em todos os níveis de gestão, tá? A gente tem os trabalhadores trabalhando sem testagem, né? Que a CUT, inclusive, acabou entrando com processo. Nós, enquanto entidades, a gente entrou lá em março, pedindo o afastamento do grupo de risco, pedindo a entrega de EPIs corretas, e a gente acabou que a justiça acabou negando para a gente esse direito. A gente conseguiu fazer parte de 2 comitês de risco, que é do GHC e do Clínicas, que não, na realidade, a princípio, o do Clínicas andava um pouco, o do GHC não andava, e a gente teve que voltar para a mediação, né? Porque está bem complicado de tu trabalhar. Nós temos 4 óbitos, né, no estado, de profissionais de enfermagem e 1 de profissional de higienização, né? Sendo que 1 é em Novo Hamburgo, infelizmente. A gente teve bastante dificuldade em Novo Hamburgo com a entrega dos EPIs. A gente tem bastante queixa, né, do pessoal que fala para nós em relação à EPI. Mas eu acho que, dentro da tua pergunta, a gente pode depois falar da questão dos EPIs, mas eu acho que o Estado, na realidade, com essa história das bandeiras, e eu acho que o mais evidente da história das bandeiras é que quem comanda o Estado hoje em relação à estratégia da Covid é o planejamento, enquanto deveria ser a Secretaria de Saúde. Então, eu acho uma vergonha isso, e o pior é que se passa para o país que é um plano avançado, um plano pioneiro, e, na realidade, o governador, na realidade, ele se
como é que eu vou dizer? Ele lava as mãos, que nem Pôncio Pilatos, em relação às bandeiras. Porque eu acho que ele até se desautoriza, né? Porque ele dá a bandeira na sexta, domingo os prefeitos se reúnem e decidem não aceitar a questão das bandeiras. E a gente sabe que, por exemplo, a região da Serra, Caxias, o pessoal acaba comprando leitos privados para sair da bandeira. Então, a gente sabe que é um lugar que está completamente dizimado, né? O grupo tem o Covid, né? Está mais evidente. A minha secretária-geral, por exemplo, trabalha em Farroupilha e diz que é uma loucura, né? Então, assim, são coisas que a gente sabe, e aí tem várias coisas que a gente tem que falar. Eu acho que os filantrópicos e os privados nunca ganharam tanto dinheiro do que agora com a questão da Covid. Se aumentou a IH e todo mundo está querendo vender leito para o SUS agora. E, então, isso é uma coisa que a gente também tem que ver. A Santa Casa de Porto Alegre nunca quis atender sistema único. Ela sempre teve 12 leitos e o Santo Antônio só, que atendiam SUS. Agora, ela disponibilizou para o prefeito Marquesan vários leitos. Então, assim, alguma coisa tem errada nisso, né? E aí, agora, por exemplo, a última notícia, que para mim foi a pior de todas, o prefeito de Passo Fundo querendo descumprir uma questão constitucional, que é a integralidade e a equidade do Sistema Único de Saúde. Se negar a atender pacientes que não sejam da cidade. Isso é uma vergonha. O princípio fundamental do Sistema Único de Saúde é a integralidade e a equidade. Então, assim, não existe tu escolher paciente. Existe tu atender integral, não importa de qual região do país seja. Isso é uma grande conquista do Sistema Único de Saúde. Eu me sinto, assim, extremamente afrontada, porque eu estava na 8ª conferência, eu ajudei a fundar esse sistema, então isso, para mim, é vergonhoso. Então, a situação é uma situação de total despreparo. A gente vê o governo federal há mais de 70 dias sem ministro, né, com um militar que não é nem da área, porque ele podia ser militar e ser da área médica, né, mas não é médico, enfermeiro, seja lá o que for. E a gente vê o presidente da República chegar em Bagé e distribuir cloroquina. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Mas acho que, para começar, era isso. Tá bem. Antes de passar aqui para o Leandro, eu queria saudar também a Jennifer Conceição, que nos manda um bom dia, o Eduardo Benhur, que chama vocês, que manda um abraço de saúde e força para todos vocês, a Kátia Reichov, a Caroline Vanzin Hoffmann, que até já informa aqui que, infelizmente, a questão dos EPIs em Novo Hamburgo não é algo que ocorre somente durante a Covid. Antes já acontecia e os profissionais ficavam totalmente expostos. Nilson Torriano também mandando para vocês um bom dia. A Cris Mendes, baita time de debatedoras, parabéns. Bem lembrado, Cláudia, diz a Caroline Hoffmann, e alguém antes que eu perdi aqui chamou vocês de Elmar Souza. Bom dia a todos esses guerreiros que estão na linha de frente da batalha. Fala aí, meu companheiro Leandro. Bom, Tarcísio, o que a gente se aproxima aqui em Novo Hamburgo é de um marco muito negativo, né? Que são as 100 vidas perdidas para a Covid-19. Nós, nos próximos dias, infelizmente, chegaremos a essa marca, né, triste de 100 famílias que choram a perda, né, perda que poderia ser, muitas vezes, evitada, de um ente querido. E a gente vê aqui que também a desigualdade tem mostrado as caras da Covid-19 no Rio Grande do Sul. As pessoas mais pobres, que dependem do SUS, acabam tendo piores desfechos quando tem a doença, o Covid-19, inclusive no acesso aos exames adequados. Então, Novo Hamburgo não está bem. A gente não pode ficar fazendo de conta que as coisas aqui estão indo de uma maneira adequada. A gente tem quase o dobro
do número de casos do que Porto Alegre e muito mais do que o dobro, proporcionalmente à população. De óbitos do que Caxias do Sul. Então, a situação de Novo Hamburgo, assim como o Campo Bom aqui próximo também, não é boa em relação aos números da Covid-19. Então, a gente tem que pensar nisso, né, e agir. O que eu vejo aqui na cidade, infelizmente, é uma dificuldade da comunidade de Novo Hamburgo em conseguir pensar soluções para os próximos meses, quem sabe o próximo ano. A estratégia de saúde, ela precisaria ser melhor trabalhada. Eu vi que agora querem comprar kits rápidos. Eu defendi publicamente, inclusive encaminhei para o vereador Brizola um pedido de que a prefeitura comprasse os testes PCR, RT-PCR, porque na rede privada de Novo Hamburgo, nós temos laboratórios que podem fazer esses exames. Um laboratório na cidade consegue fazer mais de 1.000 exames de PCR por dia. Ou seja, se pensa em diminuir a mortalidade pela Covid-19, se pensa em voltar a retomar atividades econômicas, que são importantes, sim, a gente sabe disso. Nenhum médico é contrário à economia, mas nós temos um imperativo existencial e de dom, que é preservar a vida. Então, se pensa nisso, a importância dos testes do tipo PCR, Tarcísio, ela é gigante, tá? Para tentar pegar um caso detectado de coronavírus, né, de infecção por coronavírus, rastrear as pessoas em volta, identificar surtos, ajudar os profissionais no hospital, nas UPAs, que atendem a saúde, né? Esse exame de PCR é o que vai definir se a pessoa está contaminada e vai ter que se afastar muito mais ou não. Então, o teste rápido, ele serve muito pouco mesmo para o médico. Tanto é que a quantidade de testes rápidos que eu pedi até agora é quase nenhuma, não tem. A gente quer saber do PCR, que é o exame um pouco mais caro, mas é o que traz decisões. O teste rápido serviria para estudos epidemiológicos, como a UFPEL faz. Então, assim, esse tipo de debate deveria entrar mais na comunidade de Novo Hamburgo. O debate aqui ficou muito pobre e se contaminou pela política, por uma política da eleição. Isso contaminou muito, né? Com soluções mágicas e por querer tratar esse problema com ideias muito simplórias. Eu posso assim dizer. Tá? Ficou um debate, ficou uma pressão exacerbada sobre a prefeita por entidades empresariais. Acho que ali também mostrou uma fragilidade da comunidade hamburguense lidar com o problema, né? Porque nessa hora eu vi, inclusive saudei, né, a carta que tu enviou para a prefeita Fátima. Eu acho que a gente tem que insistir ainda nesse diálogo, mas ficar à mercê de vontades ou de um pleito agora em novembro vai fazer pessoas morrerem. A ideia do kit, eu sou totalmente contra, porque vai expor as pessoas ao risco dos medicamentos, fora o risco de achar que não vai ficar doente, tá? E não vai trazer benefício nenhum. Então, acho assim, em Novo Hamburgo, nós deveríamos, a comunidade toda, ouvir as universidades. A gente tem aqui na cidade o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, que é escutado no Brasil todo, que dá entrevistas para todo mundo. E aqui na cidade parece que ele não existe, sabe? Eu já participei de entrevistas com ele, do professor Spilk, colega professor na Fevale. E eu tentei ajudar, mas eu entendo, né? Já fui candidato, tenho uma visão política diferente, né? De defesa marcada do SUS, de defesa por outras brigas sociais do que a da prefeitura atual. Eu entendo não querer me ouvir, mas ouvir o professor ali, presidente da Sociedade de Virologia, seria importante, sabe? Acho que a construção desse diálogo enriqueceria mais o enfrentamento da pandemia. E, infelizmente, as pessoas aqui estão um pensamento muito 880, ou é branco ou é preto, a solução mágica, sabe? Então, acho isso muito ruim, né? Lamento que isso tenha acontecido em Novo Hamburgo, mas a gente vai continuar insistindo. Eu acho que todo mundo precisa disso, né? E os profissionais de saúde, a gente vê que em Novo Hamburgo adoeceram muito em relação à Covid-19. A gente teve perdas de vida em relação a isso.
E eu acho que esse debate ele deveria ser complexificado. A gente deveria trabalhar ele com a questão de complexidade, não com uma solução mágica ou de ter heróis ou messias. Eu acho, Leandro, tu mencionou a carta que eu enviei à prefeita. Na verdade, eu tenho pensado muito nisso. Nós estamos com uma terrível dificuldade. A Covid é verdadeiramente uma tragédia em múltiplos aspectos. São as vidas, assim como Novo Hamburgo marcha para 100 óbitos, o Brasil marcha para 100 mil óbitos. São as vidas que se perdem, é a fome retornando, são as empresas quebrando, né? São as famílias sofrendo, enfim, o crescimento das denúncias de violência contra mulheres, contra idosos, enfim. Então, é verdadeiramente uma tragédia de múltiplas dimensões. Como é que tu enfrenta uma tragédia dessas? Ninguém de nós é super-homem. Os governos deveriam ter chamado a comunidade a participar de um diálogo e ir juntos, enfim, buscar soluções, construir entendimento e soluções. Vai ter sempre divergência? Não tem problema, mas tem uma visão majoritária que deve ser orientada pela boa técnica, pela ciência, né, por aquilo que, enfim, mas nada disso é feito, e aí fica esse terreno aberto aí para tudo que é demagogia, tudo que é chantagem, tudo que é interesse menor, né? E enquanto isso, sofrem os profissionais de saúde e sofre a população. Milton, e esse panorama visto sob o olhar, enfim, das técnicas de enfermagem, tu que também tem uma visão estadual aí, como presidente da federação. Bem, primeiro a gente tem que entender como a gente chegou a esse momento, né? Todo mundo sabe que em 2008 tivemos uma grande crise econômica mundial, né? E essa crise econômica teve um aproveitamento em 2016 para se dar um golpe no país. E a partir desse golpe, vários ataques ao Sistema Único de Saúde foram feitos, né? Inclusive a aprovação da EC 95, que tirou recursos importantes do Sistema Único de Saúde. E para nós profissionais da saúde, de nível médio, nunca a vida foi fácil. Foi sempre uma grande dificuldade de conseguir dar o mínimo de dignidade para essa categoria. Agora, depois da pandemia, muito pior, porque no mundo inteiro, depois que veio a pandemia, né, se aplaudiu os trabalhadores, mas também se deu melhores condições para os trabalhadores. Muitos países, inclusive, chegaram a aumentar o salário, aumentaram as garantias, garantiram mais transporte público, mais moradia. Aqui no Brasil, como nós temos um presidente da República que já se elegeu em cima de uma digamos, divulgando, né, que é armamento, divulgando que teria que se diminuir a população, bandido bom, bandido morto, quer dizer, uma postura totalmente autoritária e anormal, digamos, para o pensamento de um estadista. Quando chegou a pandemia, o que ele deveria ter feito, um presidente normal faria, como os presidentes das nações que enfrentaram antes de nós a pandemia, foi mobilizar o governo e mobilizar a sociedade para isolamento e para testagem, né, para a busca dos contaminados, para isolar os contaminados, porque a única maneira de você evitar o vírus é você evitar que as pessoas tenham contato, as pessoas contaminadas tenham contato com pessoas que não estão contaminadas ainda. Mas o presidente da República, ao invés disso, o que ele fez? Primeiro negou, né, dizendo que era uma gripezinha, que não ia ter problema nenhum, depois começou a defender remédios que não têm nenhuma eficácia para o combate ao coronavírus, e também a política errada, na nossa visão também, foi de desperdiçar dinheiro com hospitais de campanha, porque se tivesse usado esse recurso todo para comprar testes, para garantir isolamento, para mobilizar secretários estaduais de saúde, secretários municipais de saúde, para que fizessem o isolamento adequado no início, talvez não tivesse chegado a esse momento tão triste, tão trágico. Eu calculo, até porque tem o portal do COFEM, que traz ali que morreu mais de 300 pessoal da enfermagem, né, técnicos, enfermeiros. Eu calculo, então, que já devemos ter passado de 500 profissionais da saúde mortos já pelo Covid no Brasil inteiro. Porque nós não temos esses outros dados dos outros profissionais que morreram. Então, é uma tragédia que está acontecendo, uma tragédia
política, uma tragédia econômica, uma tragédia de saúde, que estamos vivendo tudo ao mesmo tempo, e os governantes têm uma grande culpa nisso tudo, nessa tragédia. Tanto é que agora as entidades a nível nacional e a nível mundial, Uniglobal, fizemos uma denúncia no Tribunal de Haia, na Holanda, do presidente da República, por crimes contra a humanidade, por genocídio. Esperamos que avance dentro do tribunal, já que no Brasil, né, deveriam as instituições fazer esse papel. Congresso Nacional, Senado Federal, STF, já deveria ter dado um basta, né, nesses desmandos do governo federal. E no Estado, a política totalmente errada. A Cláudia falou muito bem. Eu estava numa live ontem em Santo Ângelo e estavam me dizendo que lá testaram todos os profissionais da saúde, que estão fazendo uma política de isolamento, de busca e coisa e tal. Mas não adianta Santo Ângelo, que está inserido numa região toda, ter bandeira vermelha ou ter bandeira preta em Santo Ângelo, se a bandeira amarela ali do lado e as pessoas estão circulando, e aí o vírus nunca vai acabar. E depois essa rapidez com que se troca de bandeira, onde o prefeito, pressionado pelos empresários locais, acaba pedindo a mudança da bandeira, quer dizer, aí não acontece o isolamento como deveria, não acontece a busca como deveria, prefeitos investindo em cloroquina, em vermífugo, quando deveriam investir em testagem, em busca, em preparar os profissionais de saúde, os agentes comunitários para buscar pacientes ou possíveis contaminados. Então, na verdade, eu vejo esse Covid como uma grande tragédia nacional, que as consequências aí futuras a gente não sabe, mas hoje está uma grande tragédia e tem, sim, responsáveis por isso, sim. Obrigado, Milton. Eu queria, antes de entrar numa nova rodada aqui, saudar o Agostinho Schmitz, o Christian Andrei, que mandou uma mensagem aqui, lembrando que esse momento é propício para o avanço da agenda neoliberal, quando tudo se torna mercadoria e os serviços públicos são tomados pelos agentes de mercado que propagam um discurso de redenção para solucionar dificuldades que supostamente o Estado não dá conta. Uma oportunidade, por exemplo, para comprar leitos ao invés de investir no Sistema Único de Saúde. Evaldo de Souza mandando um abraço e um bom dia a todos nós. A Clarita de Souza dizendo que o dinheiro público tem que ser gasto com tecnologia confirmada pela ciência. O Christian Andrei, mais uma vez, dizendo essa mercantilização das relações se observa em vários setores da sociedade. A educação, por exemplo, vem sendo engolida por essas falsas soluções, né? Também a Eliane Valenzuelo, deixa eu ler aqui uns quantos, a Cléris Cavalheiro, o Hilton Frank, a Danusa Alhandra, a Tanara Lucas, bom dia, meus amigos e amigas, a situação aqui em Novo Hamburgo está complicada e a prefeita pressiona para voltar para a bandeira laranja, a Celinha Rodrigues também, a Caroline Vanzin Hoffmann, exatamente, doutor Leandro, fragilidade, a gestão em saúde pública mostrou-se ineficaz e escancarou de vez mais falta de uma visão dinâmica na condição de pautas dentro da saúde coletiva municipal. A Jennifer Conceição também dizendo que estão banalizando a doença, né? E a ciência está sendo criminalizada, né? O Raul Kahn, a ciência é um investimento público, muita gente, né? Márcia Kettner, ótima colocação, doutor Leandro, a espera pelo resultado do PCR é muito demorada, mais de uma semana para se obter resultado. Christian Andrei dizendo que o dinheiro público tem que ser investido no que é público, né? Exatamente por conta dessa política de compra de leitos e vagas. A Danusa Alhandra, a falta de planejamento e estrutura para enfrentar a pandemia é uma afronta aos trabalhadores da saúde, é preciso inteligência de logística e de ações para o enfrentamento da Covid, é necessário testagem em massa, endurecimento das ações de isolamento. Eu queria propor a vocês uma coisa que a gente, vamos dizer assim, nós que estamos do lado de fora, pouco enxergamos. O que é estar na linha de frente, né? Frente a um vírus que não tem remédio, que não tem tratamento confirmado. O que é estar na linha de frente? Como é que isso bate nas trabalhadoras da saúde?
Como é que isso bate, esse drama? Será que eu não estou infectado e não estou levando esse vírus para minha família? Conversei com uma funcionária aqui da Fundação de Saúde que disse que toda a família dela estava infectada, né? E como é que é isso, Milton? Começa por ti agora. Como é que é isso, estar na linha de frente? Olha, é um grande estresse, né? Eu sempre digo assim, só não é pior essa tragédia, porque dentro de hospitais o costume já se ter esse cuidado com bactérias, com vírus, senão seria a tragédia muito maior. É um inimigo invisível, é uma situação de tensão direta. Eu tenho recebido, porque agora também estou de presidente do Sindicato da Saúde de Cruz Alta, né? O meu presidente se licenciou, né, para concorrer, então estou de presidente. E eu recebo reclamações todo dia, né, aquele funcionário que não foi testado, aquele funcionário que não foi afastado, aquele EPI que não é o adequado, e tem aqueles setores que os hospitais fizeram para a Covid, que ainda tem aquele cuidado maior, que ainda dão um equipamento adequado, dão um avental, dão uma luva, dão a máscara adequada, mas tem o problema da falta de testagem da população e dos trabalhadores, ele é um drama muito grande, porque aí tem aqueles outros setores, porque os hospitais continuam atendendo outras patologias, eles não pararam de atender, né? E aí aqueles pacientes, eles não foram testados, e os profissionais que atuam também não foram testados. E aí existe aquela transmissão dentro do hospital em todos os setores. Nós tivemos morte de profissional que atua na conservação do hospital, né? Foi no São Vicente de Passo Fundo. E aí nós temos essa contaminação desses profissionais, porque eles circulam em todo o hospital, né? Então, deveria, e nós estamos lutando para isso, a Cláudia é nossa parceira, junto com a CUT, né? Nós estamos lutando para que todos os profissionais de saúde sejam testados pelo RT-PCR, para que a gente tenha noção de como o vírus está circulando. Mas vejam bem, os profissionais, todos os dias, eles saem de casa, deixam suas famílias, vão para a linha de frente, e o problema deles todo é o seguinte: qual é a segurança que eu tenho de voltar para casa e não contaminar minha família, né? Alguns, inclusive, não estão vendo seus familiares durante essa pandemia, né? Eles deixam seus filhos e não veem seus filhos, não podem abraçar seus filhos, não podem fazer um carinho no filho. Então, é um drama muito grande, um drama psicológico, vai deixar marcas, sim, está deixando marcas. Então, é muito complicado. Inclusive, o Corém do Rio Grande do Sul, ele adotou um serviço de psicologia, né, online, para que os profissionais de saúde possam ser atendidos, né, e poder orientação, porque realmente, assim, é indescritível, né, o que está acontecendo nesse país. E a gente tem que aí, como liderança sindical, tentar resolver. Mas como os hospitais, como eu já disse, a Cláudia falou, e é verdade, né, os hospitais filantrópicos, a maioria, eles são instituições consideradas privadas. Na minha opinião, não são instituições privadas. Na minha concepção, são públicas, né, de direito privado, porque, na verdade, elas têm uma administração privada, mas recebem e convivem só com recursos públicos. E aí é muito difícil você conseguir avançar, porque muitas portas se fecham para o dirigente sindical e para os próprios trabalhadores. A imposição é muito grande dentro de uma instituição hospitalar filantrópica. E, então, vejam, é bem fácil calcular, então, o que está se passando dentro dos hospitais. É a nossa luta diária, viu, Tarcísio? A nossa luta diária, e o pessoal que está acompanhando, é tentar, né, preservar ao máximo a vida dos trabalhadores, a saúde dos trabalhadores. Não estamos conseguindo avançar em nada nas questões das negociações coletivas, porque, apesar de que se conseguiu manter os contratos, os valores dos contratos, alguns hospitais estão recebendo mais recursos, mas é sempre aquela desculpa, né? O recurso que veio não pode ser usado para trabalhadores. O recurso que veio é para comprar equipamento, é para comprar, para melhorar os leitos, mas para o trabalhador nunca vem recurso. É uma coisa impressionante, né? Porque a vida, infelizmente, a vida não tem aquele valor que deveria ter, o trabalho não tem aquele valor que deveria ter, né, pela população, historicamente não tem o valor que deveria ter. Tanto Tarcísio, que é um absurdo, desde o início da pandemia, ter aquela discussão, o que tem que preservar, a vida ou a economia? Gente, a economia pode quebrar 10 vezes que a gente recupera, a vida não volta mais. Depois que um coração para de bater, não consegue mais, se perdeu uma vida, e cada vida perdida é um arraso,
né, e nós temos quase 100 mil pessoas que perderam seus parentes e seus entes queridos, né, vivendo dramas familiares que poderiam ter sido evitados se o governo tivesse uma postura totalmente diferente, os governos tivessem postura totalmente diferente do que estão tendo. Muito bom, Milton. Eu acho que tu coloca bem esse drama de quem sai de manhã ou de meio-dia ou de noite para o trabalho e volta e volta não sabendo o que está carregando, né? O Egon Kirsch mandando um bom dia para todos nós, o Nilson Torriano, ele levantou exatamente essa questão aí, os profissionais de saúde estão recebendo apoio psicológico, a carga horária de trabalho dos profissionais teve alteração, eu creio que, inclusive, não teve alteração o grau de risco, né, que os trabalhadores recebem nas unidades de saúde, mesmo convivendo agora com um risco muito maior de óbito do que, por exemplo, um policial que trabalha na rua, né? A chance de óbito é muito mais... enfim, a Marli Silva mandando um bom dia, a Marlina Loski, que trabalha também na Fundação de Saúde, aqui de Novo Hamburgo, ela dizendo assim, bom dia, bom debate, Milton. Milton, todos estamos na linha de frente, porque o vírus já contaminou todo o hospital. Ela trabalha nesse hospital, então ela chama a atenção. A Cris Mendes, lembrando que os trabalhadores de mercados e farmácias também ficam na linha de frente, porque não param nunca, sem transporte coletivo adequado, sem EPIs no início e categorias que não têm formação para se cuidarem por iniciativa própria. Lurici Rescher também mandando um bom dia bem eloquente para nós. Felipe Pedroso, contestando bobagem isso de que a economia pode quebrar 10 vezes. Que falta de responsabilidade, o Felipe, evidente que o Milton não pensa isso, mas a economia é possível de recuperar e a vida não volta mais. Tanara Lucas, todo aquele indivíduo que está sendo obrigado a ir para a rua trabalhar e buscar o pão de cada dia está na linha de frente. Ou seja, aqueles que não têm, aqueles que são mais pobres são os mais prejudicados. Leandro, médicos, como é que sofrem nesse processo de atendimento às vítimas da Covid? Como é que é o sentimento da categoria? Bom, interessante ressaltar que são poucos os profissionais de saúde e que profissionais que nem pode falar indiretamente, porque aqueles que trabalham na higienização ou com serviços administrativos de hospitais também estão expostos, né, à contaminação pelo coronavírus. Na medicina, a gente tem diversos níveis de exposição. Colegas que trabalham em hospitais, colegas que trabalham em UTI, quem trabalha em emergência, nos próprios consultórios, quem faz atendimento domiciliar, médicos que estão na atenção primária. Então, todos, de alguma forma, são impactados pela essa relação com a pandemia, quer seja na exposição, de se tornar doentes, e profissionais de saúde que trabalham em hospitais têm aí, comparado com o resto da população, um risco de 3,4 vezes maior de se contaminar. A gente trabalha com esse medo constante, né, de se contaminar pelo coronavírus e, ao mesmo tempo, não podemos nos imiscuir da nossa vocação, que é justamente fazer o cuidado para quem precisa, ainda mais quando da suspeita de uma doença grave como essa. Eu vi ali que o Dr. Pedroso, que é médico do Hospital Municipal, imagino que ele trabalhando na emergência sinta isso muito, né? Está na linha de frente trabalhando, pode adoecer e o pior, levar a doença para as pessoas da tua família. Então, esse é um medo constante. A gente sabe que os idosos são os que mais sofrem, mas mesmo os jovens, com menos de 40 anos, a gente já tem relatos também de pessoas que vieram a ter problemas sérios. Então, a gente trabalha entre a vocação e o medo. E eu ressalto aqui que a gente tem uma categoria que, se é para a gente lembrar bem, são justamente aqueles que trabalham nas UTIs e nas unidades de Covid. São pessoas que adoecem mais. Aqui no Novo Hamburgo a gente teve a perda, né, de uma técnica de enfermagem que trabalhava na linha de frente. Então, médicos também que vieram a falecer
por estar em unidades de Covid. Então, são pessoas assim que eu tenho grande admiração e que a gente sabe que tem sofrido muito, tá? Com aspectos psicológicos, com pesadelos, com ansiedade, com um sofrimento psicológico muito grande e, às vezes, também adoecendo a própria família. A funcionária, acho que era Marli, o nome dela, a mãe dela também acabou falecendo, né, com Covid. Então, olha a situação que a gente chega. E isso pode acontecer com qualquer pessoa. Esse é um medo. Então, a gente fica realmente com receio, com medo. Agora a gente já conhece um pouco mais sobre a doença, melhorou em relação ao que a gente tinha em março, abril, já consegue mais ou menos entender, ter um pouquinho mais de controle, não um controle total, a doença que a gente está aprendendo muito, mas situação muito diferente daquela de abril. Então a gente vê assim que as coisas têm mudado. E o que a gente pensa também, enquanto médico, que isso vai durar mais tempo, Tarcísio, sabe? As coisas vão ir por mais meses aí, quem sabe mais um ano, nessas medidas de cuidado. E o que eu tenho visto diariamente nas pesquisas que faço, na leitura de jornais do estrangeiro, é que a gente vai conviver com surtos, ondas, e com a necessidade constante do poder público de criar novas formas de atender as pessoas doentes, e principalmente detectar casos novos para evitar mais mortes e evitar que tudo se feche de novo. Então, ou seja, a gente deveria já complexificar o debate para que consigamos aí, ao longo dos próximos 12 meses, enfrentar melhor a pandemia. Eu acho que esse que o Leandro chama a atenção é realmente um negócio que assusta a gente. Por quê? Porque pega o caso da Espanha. A Espanha teve um surto gravíssimo, superou, meio que liberou a economia, enfim, e tal, e agora volta a ter um novo surto. A mesma coisa, um conjunto de estados americanos que tiveram surtos, superaram, liberaram a atividade e voltaram a ter surto. Então, enquanto não surgir vacinas que tenham verdadeiramente eficácia, e aí tem muitas avaliações de que, infelizmente, as vacinas não estarão disponíveis em massa antes de metade do ano que vem, né? Apesar de toda a corrida que a ciência está fazendo, o que já é um recorde de velocidade de produção de uma vacina, né? A mais rápida anterior foi produzida em 4 anos, e essa aqui talvez seja produzida em 12 meses, mas até que ela efetivamente esteja disponível e testada suficientemente e abrangente, e com uma abrangência suficiente, vai levar um certo tempo. Então, é verdadeiramente um grande problema. Se estabeleceu aqui uma discussão sobre esse tema da economia e da vida, né? Evidentemente que ninguém quer a economia quebrada e nem quer a vida perdida. Tarcísio, é importante a gente destacar com dados, né? Já está comprovado isso. Quem fez mais distanciamento, quem se cuidou mais, os países, tu olha até aqui, Austrália, Nova Zelândia, a própria China, tu olha ali, Alemanha, eu tenho uma irmã que mora em Londres, então a gente consegue ver que nesses países, nessas situações, a economia voltou a se recuperar melhor do que naqueles países que não fizeram isso. Haja vista o tio Sam, os Estados Unidos, que só tem, de repente, um país que está lidando tão mal com a Covid em comparação com o Brasil, que é os Estados Unidos. A queda do PIB americano ela é muito maior do que a queda do PIB de países europeus, China, Japão e por aí vai, inclusive do Brasil. Então, não tem como dissociar esse cuidado que a OMS prega, em distanciamento, em critérios para voltar a abrir a economia, circular mais pessoas, né? Não tem como desvincular isso. Um melhor cuidado à vida da população e dos trabalhadores de saúde com melhores resultados na economia. Isso está definido. Se a gente ficar nessa aí de equilibrar os dois pontos, já dá problema para os dois pontos. Equilibrar a economia com saúde
me parece que está sendo equivocado. A gente deveria priorizar muito a saúde, logo a economia ia melhorar. Se no Rio Grande do Sul nós tivéssemos levado mais a sério a pandemia, a gente era capaz de estar já com escolas abrindo. Tá? Esse é um destaque. Outro detalhe importante, Tarcísio, da bandeira vermelha. Eu queria ver assim, quais são os comércios que estão fechados em Novo Hamburgo. Qual é a indústria que está fechada em Novo Hamburgo? Eu questiono, porque voltar para a bandeira laranja agora, permitindo às vezes restaurantes, buffet e tal, não sei se é o mais indicado. Ou seja, assim, a gente tem que ver que no Rio Grande do Sul, se a gente tivesse sido um pouco mais rigoroso, como São Paulo foi, por exemplo, e outros estados, a situação estava diferente. O risco é ficar na meia sola, tá? Não cuidando, não testando, flexibilizando e depois correndo atrás. Então, acho que o cuidado com a saúde deveria ser assim, ter a prioridade agora, rastrear os casos, testar, porque senão a gente vai ficar nesse debate de economia e não vai muito para frente, sabe? Basta ver os outros países, o que aconteceu. A gente não, isso serve de exemplo para a gente, tá? Senão a gente vai errar sozinho sempre. Uhum. Aqui tem a mensagem da Tanara Lucas, novamente, do Felipe Pedroso, deixa eu ler aqui, da Isabel de Lisandra, sobrecarga de trabalho, remanejos constantes, medo, estresse, são fatores que estão contribuindo para a disseminação do Covid. O Felipe Pedroso discordando de ti, não tem como fazer essa comparação que fizeste, país rico pode até fazer o lockdown por um ano, porque fica bem, isso que falasse não se aplica, descabido, eu acho que aí, Felipe, tu está enganado. Os Estados Unidos têm pobres como tem o Brasil e não dá para desconhecer esse fato de que tem, enfim, que a economia de lá também desequilibra, enfim. Eu queria iniciar aqui... Pode ver o Uruguai, então, né? Vamos olhar o Uruguai, olhar a Argentina, olhar países pobres que tomaram também medidas diferentes e vão começar a abrir a economia. Então, a gente tem que olhar esse ponto, sim. A Isadora é discutível isso. A Isadora Estrádulas, que também lembra que tem que pensar na saúde mental. A Fátima Giovanni, funcionários da higienização não estão sendo vistos como risco na linha de frente, muito triste essa conduta. O Raul Kahn também discordando desse questionamento, dessa ideia de que economia, enfim, babá. Aliás, ele lembra que os bilionários brasileiros aumentaram a sua fortuna em 34 bilhões de dólares durante os 4 meses da pandemia, enquanto muita gente passa fome. O Ivo Zimmermann mandando um bom dia para as guerreiras e guerreiros do bem. E eu queria te passar a palavra, Cláudia, falando aqui o que o Jandir Ponce fala. Ele é enfermeiro como tu. Na linha de frente, a atenção é permanente para profissionais da saúde e para os usuários, pois não há como saber se quem está sendo atendido é ou não portador do vírus até sua testagem, pois a grande maioria desenvolve sintomas leves ou é assintomática. Como é que é isso, Cláudia? Tu é enfermeira de unidade de saúde, é isso? Eu sou enfermeira de unidade de saúde. Até respondendo também a tua outra pergunta, eu até ia falar isso, assim, já que o Milton falou dos hospitais. A gente não está pensando na atenção básica. A atenção básica também é porta de entrada para o Covid, e os trabalhadores também estão trabalhando em condições de se achar que lá não tem problema. O meu ex-presidente e vice, e hoje meu delegado no INESP, ele ontem ainda colocou isso. As sequelas dos pacientes que tiveram Covid, elas estão chegando na atenção básica agora. Então, a gente está com um monte de casos de problema pulmonar, de problema renal, porque é uma das características, né, da Covid, e a gente está na linha de frente, porque quando o paciente entra, a gente não está escrito nele que ele é Covid. E aí a gente acaba, muitos são assintomáticos. Essa questão, para mim, que eu acho balela, de botar a gente na frente das lojas verificando temperatura, porque tem paciente que não faz temperatura.
Assim como tem paciente que faz temperatura e não está com nada na realidade. Então, são coisas que a gente também tem que pensar. Mas eu acho assim, o problema da gente não fazer a testagem, a gente viu tanto na academia, viu tanto ao longo da vida que a gente tem que se dedicar, que a gente faz isso por amor, que a gente tem um dom para isso, né? E na realidade, a gente tem medo, como qualquer outra pessoa. A gente está trabalhando no limite do nosso esgotamento físico e mental. A gente, na UTI, por exemplo, a gente teve um aumento de carga horária, teve a medida provisória que determinou que a gente que de 1 hora de intervalo a gente tem que fazer meia hora, e a gente agora acaba, as colegas relatam isso para a gente, que por medo de ficar sem EPI, elas acabam trabalhando 12 horas sem trocar de roupa, sem ir ao banheiro, sem tomar água. O problema de doença física que a gente está causando para esses profissionais, porque a gente sabe que ficar 12 horas sem ir ao banheiro, tu pode causar uma infecção urinária, tu sabe que tu precisa te hidratar, e isso também, a gente já tem comprovado que a carga horária dos profissionais de enfermagem tem que ser 30 horas, porque a Organização Mundial da Saúde, ela argumenta que o trabalhador trabalha no nível do estresse se tu passar de 30 horas, e o risco de erro é muito grande. Então, a gente trabalha num estresse emocional muito grande e trabalha hoje com esse medo de que não só que tu esteja contaminado, assintomático, passando para o teu paciente, como também o paciente está contaminado te passando. A gente tem um caso bem emblemático aqui no Rio Grande do Sul, que é um paciente que foi transferido do Hospital de Clínicas para o Hospital Santa Ana, que ele não era Covid, e ele foi transferido para lá para não ter risco de pegar no Hospital de Clínicas, e ele estava contaminado. E chegou lá e 58 profissionais da saúde foram afastados porque estavam com suspeita de Covid. Outra coisa que eu gosto, e falo muito em salientar isso, é que a gente, enquanto... Eu vou falar da parte da enfermagem, mas assim, eu até comentei com o Milton esses dias, nós estávamos numa reunião, que eu acho que a gente não tem mais que falar profissionais da saúde, a gente tem que falar trabalhadores em saúde. Porque hoje tu pisou no hospital, tu é trabalhador da saúde. Mas a enfermagem, que é a parte que me toca, né, tanto técnicos e enfermeiros, a gente não pode trabalhar à distância. Então, a teleatendimento para nós não existe. A gente trabalha no contato. A enfermagem é a arte do cuidado. Então, a gente cuida, não tem como tu dar banho de leito à distância, não tem como tu verificar a pressão à distância, não tem como tu medicar à distância, passar uma sonda à distância. Então, isso não existe para a medicina, para a enfermagem. E para a própria medicina intensivista, né? Que ela tem que estar ali, tem que passar, entubar, a gente tem que fazer uma série de procedimentos que são presenciais. Então, isso é um medo que a gente acaba trabalhando. Eu, por exemplo, eu estou há mais de 100 dias sem ver meus netos. Isso, para mim, eu só estou em casa porque o meu marido também trabalha na área hospitalar, porque senão eu não estaria em casa. A gente tem colegas, por exemplo, no Grupo Hospitalar Conceição, que optaram por ficar numa pousada ou num hotel perto do hospital, para não ter o risco de passar para os seus familiares. Isso já deu, inclusive, na mídia. Então, é uma dificuldade que a gente tem de lidar no limite da morte. E o mais difícil é tu ver a insensibilidade dos gestores, por exemplo, que se negam a produzir CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, porque não tem o nexo. E aí a gente acaba tendo mais essa luta, porque o trabalhador tem direito à CAT, porque se discute o nexo depois, mas a CAT tem que ser emitida. A primeira colega que morreu em Porto Alegre, que foi do Grupo Hospitalar Conceição, a Mara, ela só foi emitida a CAT para ela depois que ela morreu. Então, isso é o cúmulo do descaso, né? Essa questão da doença do trabalho, quer dizer, como é que tu não vai identificar como doença do trabalho
um vírus que tu pegou ali dentro da unidade de saúde, que provavelmente pegou dentro da unidade de saúde, muito mais provável do que na rua, né? Sim, Então, só que tu ouve, Tarcísio, assim, ó, do superintendente do GHC, ele deu uma fala que foi colocada na mídia, que não tem, nenhum profissional pegou Covid dentro do Conceição. Eles trouxeram de casa. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Esse é um mágico. É um mágico. É aquela coisa do administrativo, né? Porque ele não é profissional da área médica, nem da enfermagem. E, na realidade, ele está ali porque ele é um cargo de confiança, né? Então, a gente até entende. Só vão se preocupar quando... eu sempre digo assim, ó, as pessoas só vão dar valor ao Covid quando tiver lá na fotinho de página do Facebook o luto. Aí as pessoas vão ter noção do que realmente é o Covid. Bom, eu tenho muita mensagem chegando, então eu quero saudar a Jussara Dutra, que manda um abraço e cumprimenta aqui a mesa, e também fala que ela concorda com a caracterização de que a Covid representa múltiplas tragédias. A Letícia Vargas dizendo que fica assustada com o número de mortos da Covid aqui em Novo Hamburgo, e como pensar em bandeira laranja com uma disseminação tão gigantesca do vírus na região. A Neiva Barbosa, as fábricas de calçado estão todas trabalhando, uma ou outra faz distanciamento no lugar da produção. Imagina uma fábrica com mais de 400 trabalhadores, todos uns encostando no outro. Se fizermos denúncia na vigilância, eles vão no horário que não tem ninguém, que não tem ninguém na fábrica, e há um risco enorme de contaminação. Marcela Trindade, profissionais da saúde que trabalham em recepção não recebem uma luva, visto que pegam documentos de vários ao longo do dia para cadastro, assim como os profissionais de limpeza que foram citados como esquecidos. Todos são importantes, têm uma vida em família. Tanara Lucas, descabido é colocar os mais vulneráveis diretamente nas ruas para movimentar a economia. Marcela Trindade, João Ribeiro, Novo Hamburgo é o segundo em número de mortes do estado. Estamos apenas atrás de Porto Alegre e penso que, como disse o doutor Leandro, em números relativos, provavelmente à frente, né? Quer dizer, comparando todo o tamanho da população. Marcela Trindade, assim como impostos do município, queriam testar apenas os funcionários mais importantes quando houve casos de suspeita. Aliás, tem uma denúncia sobre isso no jornal NH aqui de Novo Hamburgo, Leandro, que exatamente coloca isso, de que quando tem um caso de Covid entre os servidores da Fundação de Saúde, eles testam o servidor, mas não testam aqueles do seu entorno, né? E aí fica de fato, uma coisa de pé de anão, né? Porque tu não rastreia nem um pouco, enfim, a própria disseminação, e fica, na verdade, atendendo topicamente ao invés de atender sistemicamente, que é o que se propõe numa situação como esta, né? Enfim, Marlina Loss, que tive suspeita de Covid-19, fiquei 13 dias, fiz teste rápido, depois de 10 dias veio o resultado, eu poderia ter contaminado todos da minha casa até vir o resultado, e nenhum dia foi chamado para fazer o teste, e nenhum da família foi chamado para fazer o teste da Covid. Enfim, segue a discussão pesada aqui em torno da questão da economia, enfim, eu acho que é isso que, na verdade, a live propõe, que a gente tenha um debate e que isso seja possível cotejar as questões, enfim, os pontos de vista. Eu acho que não existe essa contradição também entre economia e saúde, acho que dá para cuidar dos dois ao mesmo tempo, né? Evidentemente na sua proporção adequada, mas eu queria terminar aqui sugerindo a vocês um tema que é outro tema espinhoso. Eu vi, Leandro, que tu mandaste uma mensagem para mim que tem que parar com essa panaceia da hidro não sei o que, a hidroxicloroquina, ou da cloroquina. Bueno, eu queria perguntar a vocês, como vocês são pessoas da ciência, estudaram, né, acompanham o desenvolvimento da ciência na saúde, como é que bate em vocês, trabalhadores de saúde, esse bruxismo que se espalhou agora pelo
pelo país, quer dizer, presidente receitando remédio, vereador fazendo projeto, mandando ter no município isso, kit disso, kit daquilo. Como é que bate? Eu, por exemplo, quero dizer para vocês que eu fico escandalizado, assim, numa boa, fico escandalizado. E gente, meus amigos até me ligam às vezes e dizem, eu tomei aquele remédio contra verme. Aí eu digo, tá bem, tu deve estar sem verme, então agora te cuida do Covid, né? Então eu fico escandalizado com isso, gente. Como é que bate isso em vocês que estão ali na linha de frente, enfim, e que vem o sofrimento que as pessoas sofrem? Leandro, começa por ti. Bom, Tarcísio, acho que também já fazendo a fala final, né, para a gente se despedir dessa live, é assunto para mais de metro, né? E, bom, a questão hoje não existe nenhum embasamento técnico. A boa prática médica hoje, ela está distante da prescrição de cloroquina ou hidroxicloroquina com ou sem azitromicina para qualquer paciente com Covid-19. Tá? Então, eu sou professor universitário, professor do curso de medicina da Fevale, sou um cara que sempre gostou de estudar, né? E reconheço que para a população é fácil entrar numa contradição, numa confusão nesses termos, inclusive para colegas médicos também. Mas a gente vê que os Estados Unidos, né, no dia, se eu não me engano, 15 de junho, o FDA, que é o órgão que regulamenta o uso de medicação nos Estados Unidos, retirou a indicação do uso de cloroquina, hidroxicloroquina, para qualquer fase da Covid-19. Tá? A Sociedade Brasileira de Infectologia fez a mesma coisa. Tá? O Ministério da Saúde, né, depois da saída do ministro Mandetta e do ministro Tais, que saiu justamente por causa da hidroxicloroquina, emitiu uma nota assinada pelo general interino, tá? Sem constar nenhuma consulta legal que deveria ser feita quando se indica uma medicação para uso público, né? Uma nota muito fraca cientificamente, com um termo de consentimento livre que ele é eticamente claudicante, que escreve: esse tratamento não tem benefício nenhum e tem uma série de riscos. Transfere para o paciente, né, uma pseudociência, pode-se dizer, uma crença do presidente da República. Então, ficou bem claro ali, nesse documento, e o Conselho Nacional de Saúde, eu sei que ali a gente tem colegas da enfermagem, sabe a importância do Conselho Nacional de Saúde. A Cláudia participou, então, da 8ª conferência, que veio a criar o SUS, e a gente sabe quanto que é importante ouvir o Conselho Nacional de Saúde, a Anvisa, tá? Ouvir a Fiocruz também. Então, é uma série de entidades, inclusive o governo do estado aqui, a Secretaria Estadual de Saúde do Comitê Covid-19, rechaçou essa indicação do Ministério da Saúde, porque não tem evidência nenhuma de benefício. O que me assusta é as pessoas acharem que não tem risco, quando há risco. O governo americano só retirou a indicação do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina porque, em pouco mais de 40 dias, eles encontraram 87 mortes atribuídas à medicação hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. 87 mortes. Então, isso indicou que se devia mudar a indicação, e lá foi feito. Os estudos publicados até agora, estudos bem feitos, como feito pelo Coalizão 19 aqui no próprio Brasil, mostrou que em fases iniciais não tem benefício nenhum. E ao contrário, a gente vai ter aí uma porcentagem significativa de efeitos adversos que se aproximam, né, dos 40% dos pacientes que usam cloroquina com ou sem azitromicina, e um número importante de pacientes com efeitos cardiovasculares. A Covid-19 é uma doença que ataca não só os pulmões, mas também coração, rins, é uma doença com uma característica inflamatória, né, e uma doença que acomete muito mais os idosos. Eu trabalho, sou geriatra, a gente sabe o quanto que são idosos, muitas vezes são frágeis em relação à medicação. Então não tem indicação científica. Eu espero acabar com esse debate em breve, porque é um debate que não frutifica. A gente tem que olhar coisas mais importantes, tem medicações mais importantes que a gente deve ir atrás. Tá? E tem um detalhe importante:
quando a gente prescreve nesses kits, e tem kit de tudo que é jeito, né? Kit com corticoide, kit com anti-inflamatório, kit com vitamina D, com zinco, é uma panaceia mesmo, mexe com o pensamento muitas vezes mágico das pessoas, né? Mas eles têm efeitos colaterais. Basta a gente usar esses aplicativos de medicina que checam a interação entre medicamentos, e ali vocês vão encontrar, se tu der hidroxicloroquina mais azitromicina para o paciente, vai ver que aparece uma interação medicamentosa potencialmente grave. Sugere que não se prescreva. E como é que eu vou fazer isso, Tarcísio, Cláudia, Milton, em grande escala? Ainda mais para pessoas idosas, que é quem mais a gente deve proteger. Então, assim, a gente deve evoluir esse debate da hidroxicloroquina, deixar ele para trás. Tá? Hoje, a boa prática médica, que é a prática médica com autonomia, com certeza, mas ela que olha para as melhores evidências científicas publicadas, né, querendo fazer o bem e não expor os pacientes ao risco, ela está distante, tá, dessa questão da hidroxicloroquina. A gente tem que olhar para outros cenários, né? Outros cenários. Eu acho que é um debate que deveria ter sido ultrapassado, como é em todo mundo. Isso voltou a ser um terreno fértil só aqui no Brasil. Em Berlim não tem isso, na Alemanha, em Tóquio, tu não vai ver kit, em Londres, em Nova York, em Los Angeles, em São Paulo. Isso ganhou força aqui no sul do Brasil, onde o bolsonarismo é mais forte, a gente tem que ver, e é uma loucura, né? Então, acho que não é por aí, tá? Não é por aí que a gente vai conseguir enfrentar a Covid-19. Muito bem. Mais um monte de mensagens aqui no debate mais econômico, mas eu não vou mais repercutir muito isso, porque, na verdade, eu acho que todo mundo entendeu aqui a manifestação do Milton, que foi uma manifestação em defesa da vida. E enfim, mas o João Ribeiro aqui perguntando, e o Conselho de Medicina, qual a opinião sobre o presidente da República receitar um medicamento, ação criminosa, um agente do Estado fazer propaganda do medicamento. E aí, aliás, eu queria agregar aqui uma informação que me passou uma pessoa de São Leopoldo, que inclusive em relação a esse remédio para vermes, né, o preço dele explodiu no mercado, né, que ele é um preço, que é um remédio que é necessário, que as unidades de saúde tenham, né, porque isso é real, enfim, ocorre das pessoas terem contaminação, enfim, mas ele era comprado a menos de R$1 e agora já custa R$7, né, a unidade. Então, vê só que essa demagogia, né, esse charlatanismo, ele se associa com interesses econômicos, né, porque acaba dando lucro para essas empresas que já têm um monte de lucro vendendo medicamentos que não servem para nada. E, aliás, nesse ponto, nós somos campeões no Brasil. Mas, Milton, como é que é a parada de tu ter que lidar com um vírus e bruxaria ao mesmo tempo? E não bruxaria, mas com chantagem, com mentira, com demagogia? Bom, Tarcísio, na verdade, assim, nós temos que entender que nós tivemos duas nações, né, que politizaram a questão do vírus, né, da coronavírus, que foi o Brasil e os Estados Unidos, com dois presidentes que têm, digamos assim, uma semelhança muito grande em relação à postura, à política que fazem, e não é à toa que os dois são líderes em morte, em contaminação no mundo inteiro. O presidente dos Estados Unidos chegou a sugerir desinfetante, que as pessoas tomassem desinfetante, quer dizer, é um absurdo total. Mas isso sempre, existe os oportunistas de plantão, né, que começam a colocar coisas na cabeça das pessoas, né, e as pessoas acabam reproduzindo coisas que não são reais. Se fosse verdade, por exemplo, nós temos a gripe, que é comum a nós aqui, né, a gripe só diminuiu quando se conseguiu uma vacina para a gripe. Na verdade, as pessoas tomavam mel com limão, tomavam cachaça com limão, que eram combater os sintomas da gripe, porque a gripe também é um vírus. E o vírus, todo mundo sabe que o vírus não tem medicação. O vírus ou é vacina, ou não se contamina, ou é vacina. O resto a gente trata apenas os sintomas que são decorrentes da existência do vírus no corpo, porque o vírus ataca
né? A imunologia do corpo ataca, o coronavírus ataca células, né? Ele é um hospedeiro de células, então, na verdade, é isso que acontece. Mas os oportunistas de plantão sempre vêm com ideias absurdas. A gente viu, inclusive, líderes de algumas religiões, né, dizendo que tem máscara invisível, outros defendendo que água benta, tudo isso é aproveitamento, né, que se faz em cima de uma tragédia múltipla como estamos vivendo aqui no Brasil. Então, assim, eu só queria dizer assim, lamentar isso, né, eu acho que nós temos realmente, como o doutor Leandro falou, falar coisas importantes que né, eu acho que tem que mudar a política de todos em relação ao coronavírus, né, acho que temos que começar a tratar com seriedade. Eu não quis dizer que a economia não é importante, agora, entre a economia e a vida, a economia, todo mundo sabe que a economia salva. Por exemplo, nós tivemos uma Alemanha arrasada depois da Segunda Guerra, e a economia se salvou, a economia voltou, mas as vidas que se perdeu durante a Segunda Guerra não voltaram mais, né? Essa tragédia ficou na humanidade aí para sempre. Então, é isso que fica a perda das vidas é o que fica. A economia, ela é dinâmica, a economia hoje está ruim, amanhã está boa, né? Hoje nós perdemos emprego, amanhã recuperamos emprego, e não existe país pobre e país rico. O Brasil é um país muito rico, todo mundo sabe disso. O Brasil, infelizmente, é um país muito injusto, onde pessoas têm muito dinheiro e muita gente não tem nada. Essa é a questão que ataca. E aí, os pobres realmente sofrem mais, né, em qualquer situação. Sempre digo, não tem tempo bom para quem é pobre, para quem não tem as mínimas condições de vida, como as pessoas são colocadas aí à mercê, né? Nós vimos numa política de conquistar direitos, de conquistar melhorias, tivemos vários programas que conquistamos no último período da democracia, e infelizmente a nossa democracia recebeu uma facada muito grande, né? Quando derrubaram a presidente Dilma Rousseff, né? E veio essa instabilidade política e que combinou com a estabilidade econômica mundial, e o Brasil, então, se viu diante de uma pandemia e com um governante que não tem a mínima capacidade de, digamos, liderar uma política nacional unânime para todos os prefeitos e governadores. E aí parece que cada um quer fazer aquilo que vem na cabeça. É um absurdo prefeitos gastando dinheiro com kit, né, para coronavírus, é um absurdo, é desperdício de dinheiro público e não ajuda em nada e acaba atrapalhando, inclusive, que pudéssemos hoje estar melhorando a vida dos trabalhadores da saúde e melhorando também os índices, né, diminuindo contaminados, diminuindo mortes, baixando a curva que está lá em cima e não baixa, né, o Brasil todos os dias é uma tragédia, é ruim até assistir jornais, hoje telejornais, porque é tragédia em cima de tragédia. Então é isso, Tarcísio, eu quero, assim, finalizando já, agradecer, Tarcísio, o convite que você me fez. Você sempre foi um grande parceiro dessa luta pelo SUS, luta pelos direitos dos trabalhadores, pelo direito da população à saúde, né? Então, foi um prazer, né, estar aqui com vocês, com a Cláudia, que é grande parceira dessa luta, o doutor Leandro, que eu vi, eu não conhecia, né, doutor Leandro, mas eu vi que é um companheiro também de luta aí, pela vida de todos. A vida, acima de tudo, né, Tarcísio? A vida é que nós temos que pensar na vida. A economia, a gente tem que pensar também, mas não teremos economia se não tivermos vida, né? Muito bem, obrigado, Milton. Eu que agradeço muito e quero te dizer que eu tenho efetivamente muito, assim, diria assim, respeito pelas trabalhadoras e trabalhadores da saúde. Aliás, eu me lembro que quando eu era prefeito, eu ia nas comunidades e dizia, quando vocês tiverem um problema de atendimento aqui, xingue o prefeito, mas não xingue o funcionário da saúde, porque é difícil trabalhar numa unidade de saúde, ninguém vai ali para levar flores, né? As pessoas sempre levam sofrimento, levam dor, levam angústia, e a gente sabe que a gente tem uma alma que também, que também incorpora isso, né? Então, acho que sim, acho que eu tenho o maior respeito e parabéns aí pela determinação com que vocês lutam pelas trabalhadoras, enfim, mais do chão da fábrica aí na área da saúde, que são as técnicos de enfermagem e os trabalhadores administrativos. Simone Keffer, tem gente querendo saber mais que os médicos, a que ponto chegamos, é um absurdo o que essa polarização política causou em nosso país, a Cris Mendes também dizendo que o brasileiro tem que ser estudado, a Marlina Losky dizendo que tem farmácia vendendo a hidroxicloroquina a R$70,
o Delcy Geraldo, eu acho que é mulher, mas Delcy Geraldo dizendo que mas enfim, não sei, Delcy Geraldo dizendo que é fiel ao PT até o fim, enfim, e continua o debate em torno de trabalhar, enfim, todo mundo quer trabalhar, né? Enfim, e nós queremos a economia crescer, enfim, mas também queremos salvar vidas. A Isadora Estrádulas gostaria que no próximo bate-papo abordasse a saúde mental da população hamburguense, tendo em vista o longo período que muitos estão em isolamento. De que forma o município está olhando essa situação? Eu quero te dizer, Estrádulas, não está olhando, como não está olhando tantas outras situações, como a fome aqui de Novo Hamburgo. A assistência social, infelizmente, foi desmontada, foi completamente inoperante. As pessoas vão lá e tem fila para ser atendido, e que a agenda já está em agosto, final de agosto, não em agosto, porque nós estamos no início de agosto, mas no final de agosto, e a pessoa sem comida em casa e diz, volta no final de agosto para te inscrever aí para ganhar uma cesta básica. Então, enfim, é isso. Eu quero agradecer também a ti, Cláudia, e também como bate numa enfermeira que estuda, que faz anos de faculdade, né, que se especializa, essa tentativa de reduzir, né, e simplificar esse debate de um vírus tão perigoso quanto o Covid? Bom, eu, assim, já fazendo também as minhas considerações finais, eu queria dizer que isso chega a ser vergonhoso, né? Mas aí tu tem, eu acho que as coisas andam na corrente do presidente que foi colocado, né? Que é um presidente que nega a ciência, né? E que nem o seu ídolo, né? Americano. Ele nega a ciência, ele consegue, desde o início, falando que as universidades só tem maconheiro, aquela coisa toda, e hoje é graças aos cientistas e essas universidades que a gente está provando que a ciência é importante. Eu queria dizer para vocês que a hidrocloroquina, por exemplo, a hidroxicloroquina, ela é uma medicação extremamente importante para os pacientes que têm autoimune, que hoje estão tendo uma dificuldade enorme de usar essa medicação. É muito fácil para o presidente da República indicar o uso quando ele tem condições de fazer eletro 2 vezes ao dia, né? Fazer ECG 2 vezes ao dia para confirmar se ele está tendo uma arritmia. Isso ele não diz, né, para a grande população. Outra questão muito importante que a gente acaba recebendo na unidade básica é as pessoas querendo usar a vitamina D. Porque a vitamina D em excesso, ela causa problemas renais, ela causa uma série de outros problemas, e principalmente o risco de infarto, porque o excesso de cálcio faz com que ele vá para a corrente sanguínea e ele pode provocar um infarto. E as pessoas nos procuram desesperadoramente atrás da vitamina D para criar imunidade. E aquilo que o Milton falou em relação ao vírus é muito claro isso. Gripe, a gente cuida, não adianta medicar para gripe. Né? Eu me lembro que quando teve o grande boom da H1N1, era aquela história, vamos receitar Tamiflu, porque nada, na realidade, não tinha efeito nenhum. Ele é um anti-inflamatório, e ele, na realidade, era isso, mas assim, era um acordo com o laboratório que fazia o Tamiflu. Então, toda essa minha fala é para chegar e dizer isso. As empresas farmacêuticas têm um nicho aqui no Brasil altíssimo. Remédio que não é aprovado no estado americano, é aprovado aqui e a gente toma e acha que está fazendo uma grande coisa. E, na realidade, a gente só está enriquecendo essa máfia que é a indústria farmacêutica. A gente tem medicamento para coisas que, na realidade, não tem como medicar. Tratar gripe com antibiótico é uma vergonha. Tu cria uma resistência ao antibiótico e depois tu não vai. A questão vamos começar pelas crianças, gente. A gente hoje usa, em vez de usar creme de assadura, que é óxido de zinco, tu acaba usando hoje medicamento que é para tratar candidíase.
E aí as crianças criam uma resistência a esse medicamento. Quando tu chega na idade de adolescência, quando tu tiver uma candidíase, esse já não é o medicamento que tu vai poder indicar. Então, isso é muito importante. E a outra coisa que eu queria, assim, eu quero encerrar, eu não queria dar vazão a essa questão da indústria, tá? Mas eu vi um comentário ali a respeito de que o STF tirou o poder do presidente da República. Eu quero dizer, para quem fez o comentário, assim, não foi o STF que tirou o poder do presidente da República. Ele mesmo abriu mão da condução e do vírus e da condução da pandemia. No momento em que ele desrespeita a opinião científica, ele prescreve medicação não sendo médico, e ele também abre mão de ter um ministro da saúde. Tá? E, assim, ele deixou bem claro que ele trocou 3 ministros para fazer o que ele quer, que é prescrever a pandemia. Ele abre mão desse poder quando ele tem no depósito do Ministério da Saúde milhares de testes e não distribui para o país. Ele abre mão do poder dele quando ele recebeu 250 bilhões de reais para cuidar da pandemia e ele só distribuiu 10% desse valor. Então, ele abriu mão disso, né? Então, assim, acho é muito fácil tu negar a falta de condução e a falta de condições dessa pessoa de ser presidente da República, justificando com outras questões. Então, assim, eu quero agradecer ao Tarcísio, eu acho que foi uma manhã de domingo bem aproveitável. Hoje à tarde só fica o desejo de que o Novo Hamburgo consiga ganhar do Grêmio, tá? E eu vou torcer pelo meu Inter, tá? Então fica esse desejo. Como boa colorada há 57 anos, esse é o meu desejo, que o Novo Hamburgo refaça o serviço que já fez há uns anos atrás. Depois ele pode parar, e aí concorrer conosco não tem problema. Muito bom. Gostei da provocação final. Deixa eu dizer a vocês assim também um muito obrigado. Eu também adorei o debate. Acho que a intensa participação que teve aqui também nos enche de alegria. Eu queria só, vamos dizer assim, nesse final, dizer um pouco que na verdade, a vida não é de cores tão matizadas. Não é preto e branco, não é, enfim, claro e escuro. A vida sempre é muito mais mediada. Então, teve aqui, por exemplo, quem reclamou do comentário da Neiva. A Neiva não está querendo impedir que a pessoa trabalhe. Ela só não quer que deixe morrer. Né? É isso. É isso, nós todos queremos que as pessoas possam trabalhar, mas que não morram por conta do trabalho. Nós todos queremos que as pessoas possam se alimentar a partir do trabalho, mas também não é verdade que a fome é resultado da economia. Os 34 bilhões de dólares que os 44 mais ricos do Brasil acumularam durante os 4 meses da pandemia é quase o equivalente aos 600 pila que 80 milhões de brasileiros vão receber ao longo de 5 meses. Então, não é verdade que a economia, quer dizer, garante o alimento. Não, poderia garantir só com esses 34 bilhões que uns poucos, enfim, embolsaram nesse tempo. E, obviamente, deve ter muita gente de indústria farmacêutica nessa parada. Então, e se as pessoas morrem de fome, é muito mais por conta de uma péssima distribuição de renda do que por falta de comida. O Brasil exporta comida para o mundo inteiro, né? Então, não é muito mais por conta disso. Então, eu acho que nós precisamos cuidar desse, vamos dizer assim, desse diálogo, no sentido de não usar os máximos, né? Assim, de forma tão simplificada. Eu queria agradecer de novo a Dinorá também, que parabeniza pelas tuas palavras, Cláudia. Omar Souza, o STF só disse que na falta de um presidente, bom, enfim, o que aconteceu, na verdade, é que, nesse caso, o STF entendeu que existe uma responsabilidade concorrente, né? Em muitos casos no Brasil, a responsabilidade é concorrente. O presidente da República concorre com a autoridade
dos prefeitos e dos governadores. É assim que é, inclusive na saúde. E o Felipe Pedroso, eu te falei há pouco, eu queria te pedir muito que tu pensasse nisso. Como é possível que 44 multimilionários do Brasil tenham embolsado 34 bilhões de dólares, né, nestes 4 meses em que o Brasil está empobrecendo? Pense nisso, Felipe. Não vamos aqui entrar numa polêmica falsa. Pense só nisso. Enquanto todo o Brasil empobrece, 44 multimilionários embolsam o equivalente ao que 80 milhões de brasileiros vão receber de apoio governamental. Então é isso, eu queria agradecer muito, né? Acho que é isso mesmo, nós temos que fazer mais debates e espero que, sinceramente, tudo isso ajude a gente a compreender melhor a necessidade de cuidar da vida, cuidar das pessoas, cuidar da economia, né? Cuidar da felicidade de todo mundo. Um grande abraço, um bom dia e muito obrigado a todas e todos que participaram dessa live nesse domingo de manhã. Obrigado.